8h17, com muita alegria eu recebo aqui nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília o Adriano Leal, que é subsecretário de Programas e Projetos Estratégicos da Secretaria de Planejamento do DF. Adriano, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. A satisfação estar aqui presente. Muito bom. A alegria é nossa, Adriano, em te receber aqui. É o seguinte, minha gente, foi divulgada ontem a pesquisa de emprego e desemprego do DF, que é feita pela antiga Codeplan, e mostrou uma redução no índice de desemprego aqui na capital federal. Caiu de 18% em 2021 para 15,6% no fechado, no consolidado de 2022. Além disso, além dessa queda do desemprego, que é uma excelente notícia, talvez você ouvinte se pergunte, mas você está comemorando 15% de desempregado? Não, longe de mim. Tem muita gente ainda precisando de oportunidade. Mas é claro que a gente está falando de uma queda significativa, que não foi nem de 1 nem de 2 pontos percentuais. Caiu de 18% para 15,6%, uma queda bastante significativa dessa taxa de desemprego aqui no DF. Além disso, a gente viu nos últimos dias o Ministério da Fazenda divulgar o índice de concorrência dos municípios, que mostrou Brasília como uma das 5 melhores cidades para abertura de negócios. No ano passado, segundo também um balanço já concluído, feito pela Junta Comercial do DF, foram criadas quase 21 mil novas empresas, um aumento de 15% em relação ao ano anterior aqui em Brasília. Tudo isso vai sinalizando que a gente tem uma capital realmente com vocação para negócios, Adriano? Isso mesmo, Diego. Os dados, mostrados pelo Ministério da Fazenda, eles corroboram as políticas públicas adotadas pelo governo, incentivo ao setor produtivo. E você falava há pouco comemorando, que não tivemos nenhuma morte em janeiro em razão da pandemia, do coronavírus, E aí houve um movimento muito forte do governo de retomada da economia, incentivar o setor produtivo no pós-pandemia. Então, a gente teve o Proeconomia 1, Proeconomia 2, programas muito fortes de incentivo ao setor produtivo, e isso aí é refletido nos números, que agora confirmam o desempenho comparativo de 2021 para 2022, tanto na geração de emprego e renda, quanto na abertura de novos negócios. Foi aquele empurrãozinho que às vezes o empresário estava precisando aí nesse pós-pandemia, né, Adriano? Exatamente, sentir segurança jurídica, um bom ambiente de abertura de negócios. Então, tudo isso faz parte de um conjunto de medidas, que elas são internalizadas pelos empreendedores que confiaram no momento para investir e aí aproveitaram essa oportunidade, E o empresário animado, ele contrata mais, ele tira mais dinheiro do bolso e investe mais também, E aí a economia roda, Então, se você tem mais pessoas empregadas, elas vão consumir na cidade, vão gerar mais, recolher impostos, Isso aí vai gerar novas oportunidades. Muito bem. É legal você trazer a pandemia para essa conversa da economia, porque elas sempre caminharam juntas, essas duas vertentes aí durante esses últimos anos. O que a gente tinha em Brasília, um ano atrás, Adriano, em relação a incentivos para novos negócios, e como é que está o cenário hoje? O que mudou para o empresariado brasiliense de um ano para cá? Então, uma série de fatores. Primeiro foi a percepção, como você falou, da pandemia, essa redução do número de casos, de mortes, então o mercado começa a se aquecer novamente. As pessoas buscam serviços, buscam novos produtos, e o Distrito Federal ele realmente tem se destacado bastante como uma cidade interessante para se investir. Então, a gente foi submetido a uma pesquisa do Ministério da Fazenda pelo 2º ano consecutivo, então é um índice novo que foi criado em 2021. Então, a gente teve a edição 21 e 22. Interessante falar que entre 2021 e 2022, nós subimos da 14ª posição para a 5ª posição em nível nacional. Caramba, quase 10 posições. Quase 10 posições. E no Centro-Oeste, nós somos a cidade que ocupa o 1º lugar nesse ranking. Então é um ranking... A que se atribui isso, Adriano? Olha, ao esforço governamental, à resposta do setor produtivo de acreditar, de ver Brasília como realmente um polo de investimento interessante, que traz retorno. A gente tem uma logística muito forte na cidade, mobilidade, segurança jurídica. Todos esses fatores foram avaliados. Para você ter uma ideia,
São 640 questões, quesitos que foram submetidos os municípios com mais de 250 mil habitantes. Uhum. Isso inclui o Distrito Federal e foram incluídas também todas as capitais do Brasil. Então foram avaliados 119 municípios. É uma pesquisa muito isenta, ela tem controle social. Então, todas as respostas dadas pelo governo, elas têm que ser chanceladas, a gente tem que mostrar evidências, não é só responder. A Sim. gente tem que responder e demonstrar. E depois dessa fase, Tá. vem a transparência e o controle social. As entidades podem e devem questionar as respostas dadas, isso foi feito. E após esse crivo da sociedade, então se divulgou o resultado pelo Ministério da Fazenda. Muito bem, você que está chegando agora à programação da Nova Brasil FM, são 8 horas e 23 minutos deste primeiro dia de fevereiro. Eu estou aqui nos estúdios com o Adriano Leal, que é subsecretário de Programas e Projetos Estratégicos da Secretaria de Planejamento do DF, e a gente está comentando um assunto muito interessante. Brasília é uma das 5 melhores cidades do país para abertura de negócios, segundo esse levantamento que o Adriano está explicando para a gente. Adriano, lá ainda no sonho de Dom Bosco, né, que dizia que de Brasília jorraria leite e mel, né, uma cidade de oportunidades, Brasília como a capital da esperança, a capital das oportunidades. Tem como fazer isso acontecer cada vez mais, né? Isso se concretizar. É verdade. Brasília, pela sua posição geográfica, pela sua importância enquanto capital, afinal a gente abriga a sede dos poderes, organismos internacionais. Então, Brasília é um portal natural de entrada de novos negócios. Então, o mundo está atento aos grandes centros e Brasília ela tem essa característica no Brasil e também reflete isso em outras regiões. Quando se vem ao Brasil, antigamente ainda tinha aquela história, qual é a capital do Brasil? Rio de Janeiro? Então havia uma confusão muito grande, inclusive da mídia internacional, não especializada, claro, mas hoje Melhor Brasília... falar Rio de Janeiro do que Buenos Aires, né, Adriano? ainda pior. Porque tem alguns que ainda acham que é Buenos Aires. Verdade. Então, Brasília se consolida e nesse ambiente é cada vez mais reconhecida também pelo setor empresarial, oportunidade de abertura de negócios, então os negócios aqui prosperam, né? Uhum. Então, a gente realmente é incubadora de novos negócios, do setor de serviços, micro, pequenas empresas, grandes empresas também se instalando no Distrito Federal. Uhum. Isso é muito importante para a população, até para a gente reduzir a dependência do setor público. Brasília tinha muito essa peste também, Sim. até só de concurso público. Então, quais as nossas oportunidades, né? Sim. Então, o planejamento no Distrito Federal tem ganhado um reforço muito grande desde da entrada dessa nova gestão. Também o secretário Ney Ferraz tem colocado como prioridade absoluta. A gente faz o monitoramento, né, de todas essas oportunidades, das pesquisas, o que a gente pode melhorar, o que você se referiu há pouco. Então, a gente, enquanto técnico, faz na Secretaria de Planejamento monitoramento. O que pode melhorar, a gente olha para as outras cidades, mas olha principalmente para Brasília. O que podemos melhorar em relação a nós mesmos, né? Uhum. E então, o que podemos? Olha, a melhoria é constante. Você vê, por exemplo, grandes obras de mobilidade na cidade. Então, a fluidez do trânsito, a gente não vive aquela rotina de engarrafamentos. Isso é muito importante para o empreendedor. Ele sabe que vai empregar pessoas, elas vão chegar no seu local de trabalho, no horário estabelecido, vão poder retornar às suas casas. Essa pesquisa ela tem uma amplitude tão grande que ela diz respeito à qualidade de vida também dos empregados, possíveis empregados que vão ser contratados pelos novos empreendimentos, que vão desde vagas em creches, como que está o sistema público de saúde. Então, todos os serviços públicos no Distrito Federal, eles funcionam de uma forma diferenciada até, porque a gente traz as competências de Estado e município. Fomos avaliados, é a primeira avaliação a nível Brasil de municípios, e fomos enquadrados dessa forma porque trazemos, né, essa dupla competência. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre o serviço público, mas vamos falar bem da nossa cidade aqui, Adriano, eu vou te ajudar. Perfeito. Brasília tem uma posição geográfica maravilhosa, está no centro do país, então é fácil logisticamente você ir para qualquer canto desse país, você está a 2 horas de avião, sei lá, no máximo dos principais grandes centros, São Paulo, Rio, BH, você quer ir para Porto Alegre um pouquinho mais, alguma capital do Nordeste também um pouquinho mais, vamos lá, 3 horas de avião, você chega em qualquer lugar. A gente tem um aeroporto hoje que talvez é o segundo e maior em movimento, só perde para Guarulhos, mas vamos fazer aqui um bairrismo brasiliense, é o mais bonito do Brasil hoje, Com certeza. é o nosso aeroporto. A gente tem uma cidade que, você bem pontuou do trânsito, né? Isso vem mudando nos últimos anos. A gente às vezes encontra ali
um engarrafamentozinho na tesourinha para chegar em casa, 6h30 aqui no plano. O pessoal de Águas Claras ainda sofre com a IPTG. Temos a subida norte aqui também com grandes obras que melhorou muito, mas ainda temos uma vida razoável de trânsito, né? Perfeito. Segurança também. Eu já sofri sequestro relâmpago aqui na Asa Norte anos atrás, já dei esse depoimento para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM, mas até eu que sofri um sequestro relâmpago, posso dizer que, de fato, Brasília ainda tem uma situação privilegiada no quesito segurança em relação aos demais. Ou seja, temos a maior renda per capita do país ainda, Sim. Um público consumidor muito ávido, né? Muito curioso, muito sedento por novidades. Fiel, né? Fiel. A tal da estabilidade financeira, que ainda é um ponto muito importante para se levar em conta na hora de empreender em Brasília. O camarada consegue fazer um planejamento financeiro ad eterno, a longo prazo, né, Adriano? Esse é um dos pontos, inclusive, da pesquisa. O empreendedor não ser pego de surpresa. A gente tem a segurança jurídica muito bem estabelecida. Então, em termos de taxas, não são criadas taxas desnecessárias, taxas novas. Então, qual é o custo de se empreender na cidade? Isso também é abordado na pesquisa, né, que gera um índice. Então, são perguntas, como eu falei, objetivas e têm que ser demonstradas. A gente, então, é até uma forma de uma avaliação externa nos apontar caminhos de melhoria. Como você falou, a gente sempre procura melhoria. Se você falar, opa, tá tudo a mil maravilha, não preciso fazer mais nada, não é o caminho. Então, a gente está sempre atento, enquanto técnico da Secretaria de Planejamento, a passar aos nossos dirigentes. E, para você ter uma ideia, essa pesquisa envolveu 25 órgãos e entidades do Distrito Federal. Então, os mais diversos possíveis, a saúde, tem a vigilância sanitária, os órgãos de fiscalização, saúde, segurança, educação, mobilidade, infraestrutura. Então, todos os pontos de melhoria identificados foram remetidos para... Então, é uma das questões, por que a gente saiu de 14º para 5º lugar? Foi exatamente a gente ter atenção a esse índice, né, o que podemos melhorar, e apontar os caminhos. Então, obviamente, cada pasta, dentro das suas atribuições, tem buscado melhorar o ambiente de negócio. É importante o retorno que a gente tem na cidade. Legal. Né? Eu tenho amigos empresários que empreendem aqui em Brasília, muitos escutam esse programa, mando um grande abraço a todos eles. Eu vejo eles se queixando muito de valor de aluguel, né? O preço do espaço para se criar um negócio em Brasília é mais alto mesmo, né? É mais alto, e isso é reflexo também desse rol de serviços que fica à disposição da população. Então, o custo realmente ele acaba refletindo todo esse serviço que é colocado à disposição da população, e dos empreendedores não é diferente. Mas também isso reflete no retorno. Então, os locais mais valorizados, obviamente, têm possibilidade de maiores ganhos, né, do setor produtivo. Muito bem. E a gente falou um pouquinho do serviço público agora há pouco. A gente tem muitos ouvintes da Nova Brasil FM que são servidores públicos, estão inclusive agora no carro ouvindo o Nova Manhã Brasília, indo para a Esplanada, indo para o seu órgão público. E a gente tem uma coisa interessante aqui, né, Adriano, em Brasília, que os servidores públicos, muitos deles também investem na cidade, né? Fazem ali o contra-expediente, às vezes trabalha de manhã na Esplanada e à tarde toca o seu negócio, ou vice-versa. Tem muitos servidores empreendedores também, né? Verdade, é uma situação muito comum. Inclusive, eu sou servidor público, minha esposa é empreendedora. Olha aí. Então, a gente é cercado de casos assim. Realmente, Brasília tem uma vocação muito forte para o serviço público, e hoje isso está se diversificando. É exatamente essa diversificação que faz Brasília ficar mais forte na sua economia e reduzir sua dependência do setor público. É aquela história, não pode ser de uma nota só, né? A gente tem que diversificar para sobreviver e crescer. É isso, Adriano. Quando a gente fala isso, a gente fala muito aqui no Nova Manhã Brasília sobre esse assunto. Por óbvio, não é caindo nessa vala comum, nesse clichê, nessa generalização barata que muita gente faz de crítica ao serviço público. Muito pelo contrário, é de valorização do serviço público, mas de pé no chão para reconhecer que temos uma nova realidade econômica na cidade e que o jovem que faz 17, 18 anos não vai poder ficar sendo martelado na cabeça dele que a única chance de felicidade no mundo é passar num concurso público. Como foi anos atrás, em que um jovem de 15 anos entrava numa escola e ouvia isso. Ouvia em casa, do pai e da mãe, que você tem que fazer esse concurso público para ser feliz. A gente ouvia isso. Eu cresci dessa geração também. Eu cresci nessa cidade, eu ouvi isso. Se você não passar no concurso, você não vai ser feliz. Atribuir a felicidade ao concurso público.
Eu vejo muitos amigos servidores que hoje estão aí procurando ainda se encontrar profissionalmente, passaram no concurso. Então isso não é uma regra. Mas aí esse jovem fazia 18, 19 anos e caía numa sala de cursinho com 200 pessoas e ouvia do professor a mesma coisa. Estude muito agora para depois você relaxar. É verdade. E eu achava que isso era mito, mas como jornalista eu assistia algumas dessas aulas para fazer matérias aqui no setor gráfico, entrava ali, ouvia e os professores falavam em sala de aula. Rale muito agora para não precisar ralar depois. Para um jovem de 18 anos, né? De 19, de 20 anos. Isso é terrorismo. Não né? dá, minha gente. Então, o serviço público ele vai continuar aí, são muitas oportunidades, as pessoas vão se aposentar, vagas vão surgir, a máquina pública ainda é inchada a despeito de todo o esforço que é feito para enxugá-la. Então, vai ter oportunidade para quem quer ser servidor público. Mas não dá para ser só isso em Brasília, né, Adriano? É verdade, tem que pensar Brasília e pensar as oportunidades pessoais como além de serviço público. Então, isso realmente e essa demonstração, esses dados que vêm da pesquisa, né, e do índice do Ministério da Fazenda, corroboram essa questão. Então, vamos pensar diferente, sair da caixinha, né, e os jovens, principalmente, mas, assim, ela permeia todas as classes, então tem desde pequenos a grandes negócios, é muito abrangente. Então, assim, tem oportunidade para grandes empreendedores e para os pequenos que estão começando. Sim. Até porque o fato de ser uma capital administrativa, isso também impulsiona o comércio e o serviço, como nós sabemos aqui na cidade, e muitos desses setores eles orbitam em torno do serviço público. A gente vê a força, por exemplo, das empresas de TI, de tecnologia da informação aqui em Brasília, sobretudo em razão da força do serviço público, as gráficas, né? Enfim, são tantos setores privados, né? Iniciativa privada, que acabam crescendo junto com o fato de Brasília ser uma cidade administrativa. Agora, eu costumo dizer aqui também no programa, Adriano, que quando a gente olha para as capitais administrativas fora do Brasil, do mundo, a gente tem cidades que têm uma administração pública muito forte, por óbvio, por evidente, mas a gente tem uma indústria também muito pesada nos arredores dessa capital administrativa, né? E aí é o meu desejo como brasiliense de que um dia Brasília se concretize também como uma capital da indústria limpa, com oportunidades nesse cinturão aqui do nosso entorno, né, que tem muito espaço, tem muita terra, tem muita oportunidade para crescer ainda por aqui, né, Adriano? É, perfeito. Exatamente. O setor de serviços é muito forte no Distrito Federal e a gente tem também o entorno aqui que ele traz uma população muito importante, que ela, por vezes, pessoas trabalham, enfim, no Distrito Federal e retornam à sua casa no final da noite. Então, tem essa movimentação e também, não só por residir próximo, mas por consumir serviços de Brasília também, do Distrito Federal como um todo. Brasília, eu lembro que quando eu era criança falava das satélites como cidades dormitório. Essa realidade mudou totalmente. Sim. A gente tem cidades com autonomia, Taguatinga, Gama, etc. Então, Águas Claras, o que está acontecendo em Águas Claras, sim, né? Tem muita gente que não sai mais de Águas Claras, está morando ali. A cidade que, de certa forma, até me lembra São Paulo. Aquela cidade que, ela, assim, na proporção do Distrito Federal, né, é uma cidade que está sempre viva ali. Não diria 24 horas, mas, assim, é muito intenso. A movimentação de pessoas, comércio, né? Eu tenho um amigo que veio de São Paulo na pandemia para morar em Brasília, transferido, e me perguntou aonde que ele iria morar. Eu sugeri o plano piloto, né? Asa Sul, Asa Norte. Falei, rapaz, você vai ter clima de cidade interior, você vai gostar. Pois ele veio com a esposa e o dedo coçou, ele falou, aqui eu não vou ficar não. Tá calmo demais. Se mandou para Águas Claras e lá ele se encontrou. Aí ele, aqui tem trânsito, aqui tem barulho, aqui tem movimentação, tem gente na rua. Então é isso mesmo, Águas Claras é a nossa... O pessoal brinca que é a Dubai City, mas é a nossa São Paulo aqui também, né, Adriano? Verdade. Muito bem. Adriano, para a gente caminhar para o fim da nossa entrevista, o nosso tempo já estourou. O que você me diz sobre a desburocratização aqui no DF? Como é que está a questão de se abrir uma empresa, aquela documentação toda? Vamos falar, claro, aquela chatice toda burocrática para se abrir um negócio. É necessária, né? Mas que a gente luta contra ela, contra a burocracia chata, como você falou. Existe a necessária e aquela que extrapola. Olha, o Distrito Federal ele ganhou autonomia muito grande em relação a isso quando, em 2019, a Junta Comercial passou à gestão local. Então, a Junta Comercial do Distrito Federal era vinculada ao governo federal e a gente ganhou, teve uma lei federal, né, essa autonomia em relação à Junta Comercial. Então, hoje a Junta é gerida pelo Distrito Federal.
Isso trouxe uma Legal. série de benefícios. Então, a gente tem a Rede Sim, que é por meio dela que faz abertura, encerramento, alteração de empresas e negócios. Então, isso trouxe uma agilidade muito grande e existe um indicador nacional também, medido de forma independente. Hoje, para você abrir uma empresa, após apresentar toda a documentação necessária, é importante dizer isso, a média de 22 horas você já tem uma empresa aberta. Então, isso foi um avanço muito grande. A gente precisa avançar, precisa em vários setores, mas, enfim, é um ponto que a gente avançou bastante. Foi no tempo de abertura de empresa. Maravilha. Esse foi Adriano Leal, subsecretário de Programas e Projetos Estratégicos da Secretaria de Planejamento, conversando com a gente hoje sobre Brasília como um centro de negócios, a capital de negócios, uma capital de oportunidades. Adriano, volte sempre. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Diego. E assim, um recado a todos. Acreditem em Brasília e invistam em Brasília, que realmente a cidade merece e o retorno é garantido.